Saudações a todos, vamos à resolução de mais um desafio. Nosso problema diz assim, ó. Um candidato fará uma prova com 5 questões de múltipla escolha. Cada questão possui 4 alternativas, sendo apenas uma destas a correta. O candidato marcará apenas uma alternativa em cada questão e não deixará a questão em branco. A figura ilustra 2 maneiras diferentes de o candidato preencher o cartão resposta dessa prova. Quantos são os cartões respostas distintos que apresentam exatamente 3 respostas certas, né? Então, aqui tem um exemplo 1 e o exemplo 2. Por exemplo, no primeiro cartão ele marcou A, D, C, C e A, certo? As 5 questões ele marcou as 5 aqui nesse formato. Bom, pessoal, vamos analisar quantos cartões acertando 3 respostas é possível montar, né? Como esses 2 exemplos aqui. Vamos supor, vou colocar aqui as 5 questões. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, certo? Aí eu vou colocar, por exemplo, que ele acertou as 3 primeiras, então essa foi certa e essa foi certa. E as 2 últimas foram 2 erradas, certo? Vamos supor que eu tenho esse exemplo. Então, certa entre as 4 alternativas só tem uma, certo? Só uma é certa. Então, ele acertou essa primeira, só existe uma possibilidade dele acertar. Na segunda, também é certa, só existe uma possibilidade. Note que ele vai marcar a primeira e a segunda. Na contagem, no princípio fundamental da contagem, né, da análise combinatória, o I é uma multiplicação. Então, aqui é 1 vezes 1, certa novamente vezes 1, e agora errada. Pessoal, se tem 4 questões, uma delas é certa, sobram 3. Então, para errar, existem 3 possibilidades, certo? E para errar novamente aqui, mais 3. Multiplicando isso tudo aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3 dá 9, certo? Cuidado, tem 9 para marcar. Não estou dizendo que a resposta é 9, não. 9 é nesse gabarito, onde as 3 primeiras é certas e as 2 últimas é errada. Mas eu posso ter um gabarito assim, ó. Errada, certa e certa, por exemplo, ó, 3 certas e 2 erradas. Então, a nossa resposta é 9 vezes a permutação dessas 3 letras, certo? Ó, dessas 5 letras, aliás. Então, eu tenho uma permutação de 5. Porém, cuidado, ó, eu tenho uma permutação de 5 letras, que é 3C e 2E, mas se repete 3C e 2E. Então, é uma permutação com repetição. A permutação com repetição, a gente faz o 5 fatorial, o número de baixo fatorial, dividido pelas multiplicações fatoriais da quantidade repetida, né? Então, 3 fatorial, que são 3Cs, vezes 2 fatorial, que são 2Es, certo? 5 fatorial, pessoal, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Dá 120. Embaixo, 3 fatorial é 6, 6, 2 fatorial é 2, 6 vezes 2, 12, né? Ó. Então, 120 dividido por 12 dá 10. Então, vai acontecer isso aqui e isso aqui. Ó. Note que é um E, não é um OU. Se fosse um OU, eu somava e a resposta era 19. É uma multiplicação aqui. Então, nossa resposta é 9 vezes 10, que é igual a 90, e o nosso gabarito é a letra E, certo? Finalizamos aqui mais um vídeo. Espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nos próximos desafios. Até mais. Tchau, tchau.